Olá, tudo bem? Hoje eu vou passar algumas dicas do que são os erros mais comuns cometidos pelos ciclistas, né? Para que você evite. Lógico que a gente sabe que os erros acontecem, mas eles não devem ser repetidos. E para isso eu vou passar algumas dicas aqui de coisas que acontecem frequentemente. O ciclista pensar que mais é melhor. Nem sempre mais é melhor, né? A gente tem que pensar na quantidade e não na qualidade e não na quantidade. Porque você precisa entender que o ciclismo é uma construção de força, de potência. E aí você sempre visando volume, não significa que você vai ficar forte. Para ficar forte, você tem que trabalhar a força, né? Então, às vezes é mais importante você fazer um treino de 1h30 com bastante intensidade do que pensar, puta, hoje eu tenho tempo, vou fazer 5 horas. Então, pensa nisso, tá? Nem sempre você fazer muito volume vai te trazer mais qualidade. Existe um momento certo para trabalhar o volume, como por exemplo agora, que seria um momento para trabalhar a base. Esse sim é um momento de progressão de volume, mas vai chegar um momento que esse volume vai afunilar e se transformar cada vez mais em intensidade, tá joia? Sempre procurar performance. Quando o atleta procura sempre performance, ele quer sempre fazer força todo dia pensando em fazer mais e mais intensidade. E aí, talvez no início você possa ter até um retorno disso aí. Mas chega uma hora que o corpo já não tem mais de onde tirar força. E aí é aquele momento que você deve tirar um pouco de intensidade e o regenerativo faz parte, o descanso faz parte. Tudo isso é um bloco de treino, né? A gente tem que construir esse bloco e fazer cada especificidade. Lembrando que existem treinos regenerativos, treinos de rodagem, né, com intensidade mais baixa, onde a gente visa um pouco mais de volume, e os treinos de alta intensidade, onde a gente vai trabalhar ali de forma mais incisiva as capacidades físicas, visando competições, etc. O atleta pensar que força não é importante, trabalho de força, né, na academia propriamente digo, e quando eu falo trabalho de força, não significa a força bruta, tá? Significa um trabalho de musculação, um trabalho de força de resistência. Esse trabalho a gente deve manter ele durante todo o ano para dar um suporte aos nossos treinamentos. A gente treina muito, né? E a gente, aqui no Brasil especificamente, a gente não tem voltas de 21 dias como acontece lá fora, as grandes voltas e tal. Então, é importante manter esse trabalho de força para te dar um suporte na musculatura, uma musculatura que tenha qualidade, consequentemente você vai ter mais eficiência e isso vai te trazer mais potência, mais força em cima da bicicleta. Você vai conseguir retardar a fadiga, diminuir o risco de lesões. Então esse trabalho de força ele é fundamental para o melhor desenvolvimento do seu ciclismo. Achar que trabalho de força não é importante é um erro, tá? Mais um erro. Achar que números são mais importantes do que as suas sensações. Gente, tem muita gente que fica pensando em FTP, frequência cardíaca máxima, velocidade média, velocidade máxima. E olha, o ciclismo envolve muitas coisas, ele não se resume a números. Beleza, números são importantes, é onde a gente tira alguns parâmetros, né? Existem números para a gente aferir frequência cardíaca de trabalho, de treinamento, de potência e por aí se vai. Mas você deve focar no que você está realizando, né? Não é porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Um atleta que tem um FTP, para quem trabalha com medidor de potência, um atleta que tem um FTP mais alto do que o outro, ele não significa que ele vai ganhar a corrida porque ele tem um FTP mais alto, né? Existem várias capacidades envolvidas durante uma competição. E aquele que tem um FTP mais baixo pode ganhar por ter outras capacidades físicas desenvolvidas e ser mais exigido naquela prova. A mesma coisa, um atleta que trabalha com monitor de frequência cardíaca. Não é porque eu, por exemplo, tenho uma frequência cardíaca máxima mais alta do que fulano, que eu estou mais condicionado. Não, a minha frequência cardíaca é só minha. Primeiro erro que não se deve comparar a frequência cardíaca de um atleta com outro, né? A frequência cardíaca é totalmente individual e cada um tem a sua, você só deve comparar com você mesmo. Tá? E segundo é achar que porque tem a frequência cardíaca máxima muito alta, tá bem condicionado. Não, eu com a frequência cardíaca de 170 batimentos, posso estar muito mais forte do que um outro atleta com a frequência cardíaca de 190 de máxima. Entendeu? Então, assim, não fica bitolado em números. É uma construção, né? Como eu falei no outro ponto anterior, é um bloco de treinamento que se envolve, se constrói para que você possa ter condições de estar numa performance elevada e até mesmo chegar a ganhar uma competição. Bom, o que mais? Outro erro super importante
importante é não fazer off-season, não tirar aquele período de transição, que é onde o corpo vai descansar e você vai planejar, né, aproveitar esse dia de descanso para até pensar nos erros que foram cometidos ao longo daquela temporada anterior, descansar o seu corpo, descansar a sua cabeça principalmente, fazer algumas coisas que você não consegue fazer ao longo do ano devido ao tempo que os treinamentos te exigem. Então, esse descanso é muito importante e muita gente acha, eu não vou descansar, maior preocupação dessa fase de transição, vou perder condicionamento e vou engordar. Cuida da alimentação como se você estivesse treinando, você pode dar uma relaxada assim como ao longo de todo ano, né? Você não tem que ficar bitolado, até porque exagero ficar assim alucinado com uma coisa não é tão interessante. A gente precisa também relaxar um pouco, mas se você cuidar da sua alimentação sem exageros, ok, você vai ganhar ali 300 gramas, no máximo meio quilo, e isso aí com a base você vai conseguir perder com facilidade, né? E o seu corpo precisa descansar. Então, não deixe de dar atenção a esse momento que é super importante. A gente precisa dar um passo atrás nesse momento de transição, perder sim um pouquinho de condicionamento, que essa é até a intenção, para que lá na frente a gente possa dar 2, 3, 4 passos para frente e aí ter uma construção de performance ainda maior do que a temporada anterior. Se você passa direto, negligencia esse off-season aí, a chance de você render bem menos do que na temporada anterior é muito grande, tá bom? Então fique atento a isso, não negligencie o seu off-season. Descanse para começar uma nova temporada e ser ainda mais forte, mais consistente, tá bom? Então é isso. Lembrando que os erros acontecem, mas eles não devem ser repetidos. Então pensa tudo o que aconteceu ao longo da sua temporada, faz uma revisão geral aí e procura até anotar para que esses erros não se repitam, busquem soluções para que você possa seguir o mais firme e consistente possível na temporada seguinte, tá bom? Curte aí nosso canal, quem gostou da dica, dá um joinha pra gente, se inscreve, não deixa de se inscrever, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, galera!